Por quê? Algumas crianças enfrentam dificuldades nas funções executivas de aprendizado. O que podemos fazer para ajudá-las a superar esses obstáculos? Curioso para descobrir? Então não saia daí! Seja bem-vindo ao canal, ao nosso canal. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Educação, e hoje vamos mergulhar em um tema importante na educação. E para isso convidamos a professora Juliana Montenegro, ela que é especialista em psicomotricidade e uma professora fantástica. Está aqui para compartilhar estratégias e exercícios valiosos para aplicar em crianças que apresentam dificuldades motoras. Agora é só se inscrever no canal, ativar o sininho, começar essa jornada pelo conhecimento. Professora Juliana, a sala de aula é toda sua. Eu sou a professora Juliana e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre tônus. A gente vai falar aqui de um fator da psicomotricidade humana, da neuropsicomotricidade, que está na base do desenvolvimento, ou seja, daquelas características do desenvolvimento que são fundamentais para que a gente faça outras tantas coisas. Por exemplo, para eu estar aqui agora, sentada, conversando com vocês, numa posição controlada de tronco, eu preciso de tonicidade, eu preciso ter uma consciência corporal e ter controle motor que me façam contrair e relaxar a musculatura do meu corpo, das partes do meu corpo, de acordo com a tarefa que eu estou executando, tá? Porque a gente recruta isso, tá, gente? Contração e relaxamento, trabalha com a força, né? De acordo com a demanda, de acordo com o movimento que você tem que executar. Veja bem, para eu levantar dessa cadeira, eu vou mobilizar determinadas partes do meu corpo e um nível de contração muscular que vai me dar condição para levantar essa cadeira, sem cair, sem esmorecer, não é verdade? Eu vou levantar e vou sair caminhando. Para eu segurar um copo, por exemplo, segurar uma caneta, as partes do meu corpo recrutadas na tarefa são diferentes. A maneira como eu vou utilizar a condição de contração e relaxamento é diferente. Agora, para onde a gente vai? A gente vai olhar essa capacidade tônico-postural, esse diálogo tônico que nós temos no corpo, a partir da idade da criança, do desenvolvimento dela. Então, o que a gente espera? Gente, olha, sério mesmo, tônus muscular, a criança desenvolve de 0 a 12 meses. Por que de 0 a 12 meses? O que acontece com 12 meses? Pensa aí um pouquinho. O que dentro daquilo que é esperado para a idade, o que acontece com 12 meses? Geralmente. Se você disse a criança fica em pé, né? Numa posição que a gente chama de ortostática, ela já vai buscando essa posição, essa postura. Ali com 9, 10 meses, ela já vai buscando essa postura, que a gente chama de ortostática, que é ir tentando se levantar. Porque ela vê o adulto levantando, ela vê as pessoas caminhando, ela já reúne uma condição para fazer isso, e isso, em torno de 12 meses, a criança faz a busca da posição ortostática, ou seja, ela fica em pé. Não preciso andar necessariamente no desenvolvimento, mas eu preciso que a criança fique em pé com 12 meses. Geralmente ela fica em pé e ela busca 2 apoios. Tá? Porque ela precisa desses apoios ainda porque ela não tem uma condição de equilíbrio corporal ainda elaborada para tirar os apoios. Então, no primeiro momento, ela busca 2 apoios, ela segura em 2 apoios. À medida em que ela vai sentindo firmeza, segurança, ela então livra uma das mãos, livra a outra, está em equilíbrio na postura bípede. E aí, então, o fato dela estar em equilíbrio, fazer... professora, mas ela anda de lado nos móveis antes, segurando. Tá, mas quando eu digo a marcha, a aquisição da marcha controlada, eu estou falando do andar autônomo, sem segurar, né? Esse processo que a criança vive. Então, ela não é andar lateral segurando nos móveis, é caminhar mesmo, soltar dos objetos e andar. Tá? Uma passada. Que no primeiro momento a passada ainda tem a base alargada, né? A perna é afastadinha, a criança perde, oscila, né? O tronco ali para frente e para trás, ela pode perder o equilíbrio, porém, ela já começa a fazer já começa a realizar, a executar essa possibilidade de se locomover sem a necessidade de apoio.
Ou seja, ela já tem todo um controle tônico postural que permite que ela faça isso. Tá? Então, se a gente olhar lá os fatores que compõem a neuropsicomotricidade humana, no primeiro deles está tonicidade. Tá? A nosso momento aqui vai ser para entender o que é isso e por que isso é importante. Mas já digo uma coisa para vocês. Tônus é base de desenvolvimento. Toda a ação motora que nós executamos, nós, de alguma forma, recrutamos contração e relaxamento. Tá? Eu não posso olhar tonicidade somente como capacidade de contrair, tá, gente? Somente porque às vezes a criança ela tem uma musculatura tão contraída, que a possibilidade dela relaxar é muito difícil para ela. Que nem a Mara falou, ela aperta demais para escrever, ela segura com muita força as ferramentas da escrita e da aprendizagem escolar, né? Tesoura, a cola, ela aperta, o lápis, a borracha, ela aperta. Então, assim, isso também nos mostra um pouquinho de alteração desse controle tônico postural. Gente, porque o que é controle? É conseguir mobilizar esse corpo para executar uma tarefa de maneira consciente e coordenada. Professora, mas a neuropsicomotricidade tem, né, essa base até 8 anos, concordo. Porém, tônus tá no alicerce mesmo das habilidades psicomotoras, tá? Bom, uma coisa eu vou dizer para vocês. Quando nós vamos estudar, né, e lá no curso de vocês, esse curso de neuropsicomotricidade que nós estamos apresentando aqui para vocês, tem uma disciplina que fala sobre as crianças com síndrome, tem uma disciplina que fala sobre o TEA, sobre crianças com deficiência. Fato é que a gente encontra num número muito significativo, um percentual muito significativo, nós encontramos alterações da tonicidade em crianças com diagnóstico. Para mais, a hipertonia, alto nível de tônus, muita contração, uma dificuldade, uma rigidez muito grande, ou hipotonia, que é baixo tônus, é uma soltura, é uma flexibilidade além do que precisa, tá? Dessa musculatura. Então é muito comum. Eu já estou dizendo para vocês que é fato um percentual muito significativo das crianças, né, que tem diagnóstico, tem alteração do tônus, a depender do diagnóstico, da condição neurológica. Certo? Então, o que a gente pode fazer? Porque acho que é isso aí a grande sacada, né, pessoal? O que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com várias atividades, mas lembrem-se, a gente tem que trabalhar sempre com as duas condições corporais, de contração e de relaxamento. Atividades de empurrar, de puxar, que são atividades de força, né? O próprio andar, correr, pular, já dão essa base aí tônico-postural. Colocar esse corpo em diferentes posturas também ajuda. Agora, eu não posso esquecer da possibilidade de relaxar esse corpo também, de proporcionar essa soltura, os exercícios de alongamento, de relaxamento, muito importante. E uma coisa que eu digo para vocês, que uma formação aqui em neuropsicomotricidade vai fazer a diferença, gente, na construção do olhar para o outro. Por quê? Porque a tonicidade tem uma relação muito direta com o sistema neuroemocional, ou seja, com as nossas emoções. Isso mesmo. Como é que você se sente, fisicamente falando, quando você está muito preocupado com alguma coisa? Eu fico super contraída. Eu deito na cama, parece que eu estou levitando, de tão tensionada que está a minha musculatura. Pois é. O meu tônus muscular, ele vai responder, porque o meu corpo responde a toda a minha condição neurológica, socioafetiva, emocional, enfim. O meu tônus, ele vai responder de acordo com a minha condição emocional. Sim. Vocês já não se pegaram deitados na cama e quando você foi percebendo, seu corpo estava todo 100% contraído? Até as rosto estava contraído? Pois é, o apertamento. Então, você tem ali um nível de tensão muscular que vem, tá, gente, de uma condição emocional, tá? Então, quando a gente fala da tonicidade, que a gente estuda ela lá na porção primitiva do cérebro humano, a tonicidade e equilíbrio corporal estão ali no tronco encefálico,
tá? Na primeira unidade funcional do Lúria, que é um neuropsicólogo, então está localizado ali. Tonicidade, pessoal, tem a ver com o estado de alerta. Ó, tem gente que falou, sente até dor lombar. Pois é, por quê? Porque está contraído, né? Tonicidade tem a ver com o nosso estado de alerta, de vigilância, está relacionado à nossa capacidade atencional, de estar ali. Ontem eu falava numa aula aqui que eu estava dando com as meninas da turma, sobre sexta-feira à noite, eu estava fazendo uma reposição, sexta-feira à noite, a gente está ali em vigília, né? Dentro de uma semana que a gente teve uma série de atribuições. Como que a gente consegue fazer isso? A tonicidade, que é esse controle, então por isso que a gente indica, gente, não deita, né? Porque quando você deita na cama para assistir aula, o que seu cérebro entende? Você vai dormir. Então, ele começa já a se colocar em posição de relaxamento. Então, esteja numa posição ereta, esteja numa posição de alerta, aqui, ó, vigilância ali. Senão, a chance de você adormecer é muito grande, tá? E o tônus tem a ver também com uma capacidade humana que é importantíssima nas relações, que é a comunicação não verbal. Para eu dar um tchau, para eu jogar um beijo, para eu chamar alguém, ó, isso aqui, ó, eu preciso de um nível tônico necessário. Então, a gente está relacionando também toda essa capacidade de contração e relaxamento, toda essa resposta do músculo à comunicação não verbal, tá? Professora, quando a gente percebe que uma criança tem alteração desse tônus? Quando elas são bem pequenininhas, geralmente, se não for em caso, por exemplo, como paralisia cerebral, que tem uma rigidez exagerada, nós percebemos muito comumente uma hipotonia. A criança nasce com um perfil hipotônico, gente, ela nasce com a musculatura molinha. Faz parte, porque dentro da barriga da mãe não tem muito movimento. Então ela nasce com a musculatura molinha, com uma certa soltura, você pega ali, é mole. Conforme ela vai se movimentando, conforme ela vai se mexendo, conforme ela vai rolando, conforme ela vai estimulando tudo isso, toda essa condição muscular, né, tônica, ela vai então melhorando essa capacidade, portanto, pegando objetos, segurando coisas, tá? Então isso é muito importante de trabalhar. Ok? Então, lembrem-se, tonicidade tem uma relação muito direta, pensando aqui, ó, do ponto de vista neuropsicomotor, com o nosso sistema emocional e a nossa comunicação não verbal, tá? Certo? Olha lá, alguns aspectos sobre a tonicidade. Começa no momento da fecundação, e isso já ali, quando você tem a formação do ovo, né? Espermatozoide e óvulo formam o ovo. Ali essa célula vai se multiplicando. Ali a gente já começa a formação do tônus, da tonicidade, do tônus corporal. Existe uma função tônica, olha só que interessante isso, existe uma função tônica que pode aparecer sem que necessariamente haja uma função motora. Professora, então significa que para que a gente tenha toda uma condição de tonicidade, eu não preciso necessariamente que o meu corpo esteja fazendo alguma ação motora? Não necessariamente. Tá? Existe uma questão tônica do nosso corpo que a gente chama de interoceptiva, que é por dentro do corpo, contração de órgãos, por exemplo. Eu não tenho ali um movimento, mas eu tenho uma função tônica. Se eu falar para vocês de uma progressão, o desenvolvimento que a gente chama, né, DNPM, desenvolvimento neuropsicomotor, ele começa, vamos pensar numa progressão, tonicidade e equilíbrio, isso é importante vocês saberem. Depois a gente tem desenvolvimento de lateralização, noção de corpo, estruturação espacial e temporal, e depois a gente tem praxia global e praxia fina. Então, nesse conjunto do desenvolvimento neuropsicomotor, na base está a tonicidade, no princípio está a tonicidade, e lá na última das habilidades desenvolvidas está a praxia fina. Sim, para eu ter toda uma condição de motricidade fina, eu dependo de tonicidade também. Tá vendo? É progressivo esse desenvolvimento. Eu não posso falar de motricidade fina sem falar de todas essas outras habilidades que são encadeadas e que vêm sendo necessárias para eu desenvolver motricidade fina. Não dá para eu falar de motricidade ampla, global, praxia global, sem ter falado das outras. É assim que funciona no desenvolvimento neuropsicomotor. Por isso que a gente disse, não adianta quando eu tenho uma criança que tem dificuldade... Gente, escuta bem isso. Eu tenho uma criança que tem dificuldade manipulativa. Eu percebi isso. Ela dói muito, ela reclama que dói, e eu acredito nisso. Quando ela tem que fazer muita força, quando ela é hipotônica, ela tem que fazer, ou tem baixo tônus, ela tem que fazer muita força para executar um movimento, é lógico que ele vai doer, ele vai ser desconfortável, entendeu? Então, assim, o que acontece? Não adianta eu olhar só para a mão, gente.
Não adianta eu olhar para a mão só, trabalhar só a mão. Essa mão está dentro de um contexto corporal muito maior. Então eu tenho que dar um passo atrás. As pessoas falam assim para mim, professora, mas a criança está com dificuldade de motricidade fina, eu trabalhei alinhavo, eu trabalhei massinha, eu trabalhei areia cinética. Eu falei, tá, mas e o resto? E o que vem antes? Então, às vezes, tem que parar e dar um passo atrás. O que, que é isso? Ir trabalhando as outras habilidades da motricidade, da psicomotricidade, que vão interferir toda uma condição manipulativa, todo o uso dessa mão. Né? Se a gente pensar, gente, as mãos, que são as extremidades do corpo, mãos e pés, elas realizam, elas executam as atividades mais complexas do desenvolvimento neuropsicomotor. Mas para eu chegar na mão, eu tenho que ter trabalhado punho, cotovelo, ombro. Só uma palhinha. Antes da criança escrever, vou pegar até um caderno aqui para vocês, ó. Antes da criança escrever, assim, ó, tcharanã, tcharanã, na bancada, tal, dominância lateral, enfim. Antes disso, ela tem que escrever aqui, ó. Porque ela tem que escrever de ombro. É essa escrita aqui que é importante. Então, lembrem disso. Se você trabalha com crianças de 3, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, coloca essa criança para escrever na parede, coloca essa criança para desenhar na parede, porque ela precisa trabalhar e fortalecer essa musculatura, esse giro aqui, ó, depois cotovelo, depois punho, depois ombro. Se ela tiver esse trabalho, aqui, ó, o punho vai ficar estável, senão, se ela não tiver essa condição tônica, postural, ela vai contrair o punho para escrever, vai fazer esse entorce aqui, e isso dói, tá? Deixa eu explicar para vocês um conceito importante. Então, eu tenho um nível tônico postural que a criança desenvolve, tá? A partir de 1 ano, isso vai se tornando cada vez mais coordenado, o controle disso vai ficando cada vez mais elaborado, a criança vai conseguindo executar, né, os movimentos de acordo com a necessidade daquela ação motora. Aí a gente tem 2 perfis, quando a gente está falando de patologias, tá? O perfil hipotônico, que é um tônus bem baixo, é uma musculatura solta, é uma flexibilidade exagerada. A criança que senta em W, por exemplo, ela é uma criança com perfil hipotônico. E aí nós temos um outro perfil, que é o perfil hipertônico, que é uma rigidez, tem muita dificuldade de relaxar, põe muita força, pressiona demais. Entenderam? Tá, então vamos lá. A função motora não pode existir sem uma base de função tônica, ou seja, nenhuma tarefa motora pode acontecer sem que a gente tenha uma função tônica presente naquela ação, tá? Quando a gente chama diálogo tônico, nós estamos falando, por exemplo, de o Vallon, que é um dos grandes nomes aí dentro da neuropsicomotricidade, da psicomotricidade como ciência, ele falou muito sobre a questão da flutuação do tônus. O que é essa flutuação, gente? Quando a gente pegar um bebezinho bem pequenininho, se a gente segurar ele assim na palma da nossa mão, ele vai ficar bem soltinho, os braços vão ficar bem soltos, tá? Quando ele tá, por exemplo, numa situação que ele chora, puxa, ele tá com fome, ele tá sujo, ele tá por qualquer razão, o bebê chora. Quando ele chora, ele aumenta o nível de tensão. O choro é uma descarga dessa tensão. Então, quando o bebê ele tem um tônus, por que flutuação? Porque ora ele vai ter uma tensão e vai ter uma descarga dessa tensão com o choro e vai relaxar. No adulto acontece a mesma coisa, tá? O adulto, aí você tem o bebê, tá? Então ele tá lá, aí ele aumenta o nível de tensão por uma necessidade, chora e relaxa. E veio o relaxamento, certo? E aí o adulto, por quê? Porque o adulto atendeu aquela necessidade, então tá tudo resolvido. Beleza. Feito isso, o bebê entra no que a gente chama de hipotonia de satisfação, que é o repouso. Ele relaxa. O que acontece depois que uma criança chora? Quando ela calma, quando a necessidade dela é suprida, ela dorme, porque ela relaxa. Geralmente é assim que acontece. E há essa característica de tensionou, chorou, houve uma descarga, relaxou, foi atendido, né? Resolveu o problema. O Vallon chama de flutuação. E esse trabalho tônico, ele vai melhorando a condição de contração e relaxamento, e a criança vai entendendo a demanda, tá? Olha lá. Tonicidade indica tono muscular. Sim, inegavelmente tem um papel fundamental no desenvolvimento motor. É a tonicidade que garante as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa postura. Por exemplo, eu agacho aqui. Que tipo de nível tônico postural eu estou mobilizando? Crianças com síndrome de Down, crianças com autismo têm hipotonia.
tá? Já coloca aí na sua cabeça isso, que tem que trabalhar bastante essa questão de contração e relaxamento, pode trabalhar um pouco da respiração aqui, muito importante. Então, essa tonicidade, ela está relacionada à capacidade da gente fazer mímica, às emoções, e olha que legal, de onde emergem todas as atividades humanas, ou seja, só por esse último pedacinho dessa fala do Vitor da Fonseca, que é um teórico contemporâneo, a gente já sabe o tanto que é importante trabalhar tonicidade, contração e relaxamento. Coloquei aqui um movimento, né, só para, claro, é um movimento de academia, mas só para você perceber que existe toda uma questão muscular, tendina, osteomioarticular, né? Aciona aí o nosso sistema osteomioarticular. O Anjúria Guerra, que é também um pesquisador aí em psicomotricidade muito importante, ele nos diz assim, que a tonicidade, ela está integrada à unidade funcional do cérebro. Aquilo que eu falei lá no começo, ela está relacionada a alerta, vigilância, está na primeira unidade funcional, que é tronco encefálico e sistema reticular, tá ali. Tá, o que isso significa? Que tá lá na nossa porção primitiva do cérebro, tá bom? Lembrem disso. Tá, e de vigilância, está assegurada as condições genéticas e seletivas. Sem elas, sem essa capacidade de alerta, de vigilância, gente, de estado de atenção ativo, né? Nenhuma atividade pode ser executada. Nenhuma atividade pode ser executada. E quando a gente tem esse nível atencional, está em estado de alerta e vigilância, a gente consegue executar muitas coisas. E esse tônus está relacionado ao quê? Às nossas manifestações musculares mesmo, tá? Que acontecem involuntariamente. Eu não preciso falar, músculo, contrai. Não, eu vou me movimentando e a resposta, ela é muscular também. É permanente e infinitamente variável, porque o nosso corpo inteiro, gente, para eu estalar a língua assim, ó, eu preciso ter um nível de tonicidade. Para eu mamar, né, o bebezinho, sugar, engolir, eu preciso ter um nível de contração ali, de trabalho muscular, tá? Muito importante. Tanto na sua densidade, como na distribuição aí dos diferentes grupos musculares, a depender da tarefa que eu estou executando. Para escrever, eu vou executar determinados grupos. Para jogar beijo, estalar a língua, falar, eu vou mobilizar outros grupos musculares. Para eu correr, subir uma escada, eu vou mobilizar outros, tá? Então, assim, sobre a criança com perfil hipotônico, né? O músculo molinho, essa soltura. Bebês, gente, crianças bem pequenas, explora, faz um circuito de almofadas para eles. Empilha almofadas, coloca travesseiros, colchonetes, para trabalhar as diferentes posições típicas do bebê mesmo, como o sentar, o engatinhar, o rastejar, né? Usando esses recursos, tá bom? Quem tem criança pequena, explora muito. Eu coloquei aqui alguns materiais para vocês. Os colchões, a almofada, faz sanduíche humano, que é aquele que você coloca a almofada, a criança, mais a almofada em cima, né? Coloca ela para carregar coisas que sejam condizentes e coerentes com a idade dela, né? Vai carregar um travesseiro, põe na cabeça. Então, isso vai melhorando. Coloca a criança para subir e descer a escada. Primeiro você auxilia, dá apoio e depois você deixa, né? Coloca a criança para andar na areia, por exemplo, para engatinhar na areia, traz superfícies diferentes. Isso é muito importante. Muito importante, ó. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês, né, confirmarem aí o quanto é fundamental, olha aqui, ó. Aqui você tem um conjunto de fatores neuropsicomotores que compõem a psicomotricidade humana. Para cada um deles, você tem um período em que isso se desenvolve, amadurece, porque é necessário, tá? Ah, professora, mas depois que passa esse período, não pode desenvolver? Claro que pode, gente. Você pode desenvolver para que você afina a vida inteira, você pode desenvolver para que você global a vida inteira. Agora, essa fase aqui é o que a gente chama de fase ideal. A fase ideal do desenvolvimento neuropsicomotor é de 0 a 8 anos, que é quando a criança reúne um conjunto de habilidades que dão a ela a condição das atividades acadêmicas, das habilidades mais complexas, das AVDs, tá? Então é fundamental. Para a criança fazer um nó, gente, para a criança fazer um alinhavo, ela tem que ter um nível de tonicidade. E olha aqui, ó, de 0 a 12 meses, que é quando nós esperamos que a criança ali esteja em pé, tá? Pode ser com apoio ainda, ela pode libertar esse apoio, mas ela esteja em pé. Nós falamos que todas essas habilidades aqui, elas vão se encadeando, tá? Eu coloquei tipos aqui, né? Existem alguns tipos de tônus. Existe o tônus de fundo, que é o tônus responsável pela posição em pé, por manter a posição. Por exemplo, levanta o braço. Ó, mantenho. É tônus de fundo que eu tô recrutando.
Professora, tem gente que não consegue, que reclama que dói, que sobe o braço, solta. Pois é, isso é uma questão tônico-postural. Porque nós desenvolvemos a condição, por conta de toda essa estrutura osteomioarticular e de tonicidade, para subir o braço e ficar. Não ficar lá exaustão. O que acontece se a gente ficar muito tempo aqui? Vai começar a dar cãibra, vai doer, vai começar a tremer, tá? Mas tecnicamente eu consigo manter. O que eu estou usando aqui? Tônus de fundo, tá? Tem o tônus de ação, que é quando você utiliza um grupo muscular para realizar uma determinada ação. Por exemplo, eu vou torcer uma roupa, ó. Estou torcendo uma roupa. Então, eu estou utilizando aqui nesta ação motor um grupo muscular. Quando eu estou falando para vocês, estou torcendo uma roupa, eu já estou dando spoiler de atividade que vocês podem fazer. Apertar a bucha com a criança, ó. Trabalhar muito essa musculatura, né, de membro superior, membro inferior, todo o corpo. E o tônus de força, que é quando nós temos todo o corpo dedicado numa única ação. Gente, só para vocês terem uma ideia, o tônus tem uma relação com a nossa condição fisiológica. Quando nós vamos ao banheiro ali fazer o número 2, né, nós temos utilização do tônus de força. É o corpo inteiro mobilizado ali, numa ação. Olha só, então tem uma demanda de tônus que não está relacionado diretamente com o movimento corporal, mas que é muito importante, porque é fisiológico, certo? Então pensem um pouquinho nisso, são os tipos de tônus que nós temos, ok? Qualidade, quando a gente fala da qualidade do tônus, nós estamos falando de uma condição ok para executar as tarefas motoras, mas nós estamos falando da possibilidade de ter um perfil hipertônico ou hipotônico. A gente encontra, pessoal, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. A gente encontra de maneira muito recorrente a hipotonia, tá? A gente chama de hipotonia quando está associado a alguma patologia, por exemplo, que nem colocaram aqui. A criança com síndrome de Down, a gente já sabe, uma característica dela é a hipotonia. A criança com TEA, a gente já sabe, ela vai ter uma condição hipotônica. Vai ter, em menor ou menor grau de comprometimento, né, desse tônus, mas ela vai ter. Tá? Então, o que é importante aqui? Que desde pequenininho, essa criança já seja estimulada a trabalhar essas capacidades de contração, tá? Porque eu já sei, grande parte da síndrome, gente, anota isso aí, não é só síndrome de Down. Grande parte das síndromes tem como característica a hipotonia. Sim, grande parte, tá? Que nem eu falei para vocês lá no começo, né? Por que a criança senta em W? A criança que senta em W, ela é uma criança que tem uma flexibilidade maior, um perfil hipotônico, uma musculatura molinha. Então, ela senta por quê? Porque em W, a base de contato com o chão é maior, tá? E ela, então, sente mais equilíbrio. Mas não é adequado, tá, gente? Não é adequado. Sentar em W por um tempo muito... Sentar em W é quando você olha de cima a criança sentada e a perninha dela faz um W, assim, ó. Tá? Ela tá com a perninha para trás. Não, galera. Não sentar em W, não. Tá? Então, tem que ser corrigido, tem que ser trabalhado para fazer o fortalecimento dos membros inferiores, porque sentar em W pode trazer consequências osteomioarticulares muito sérias, tá? Não, gente, pula-pula é legal. Pula-pula é legal. Alguém colocou aqui, pula-pula de 1 ano. Agora, cuidado, tá? Crianças hipotônicas, elas vão chacoalhar, vai ter um solavanco maior. Então, assim, o pula-pula é legal, faça ali um cuidado com essa criança, para a criança segurar na sua mão no primeiro momento, né? Eu gosto muito do colchão, a criança pular no colchão. Eu acho que primeiro aí o pular no colchão. Então, assim, a gente espera que a criança ela execute as tarefas motoras e que a resposta dela seja adequada para o movimento, sabe? Qual exercício seria adequado para trabalhar aí essa questão da manipulação do talher, né? A força de mão. Gente, lembra? Não, a mão só não pode ser trabalhada, tá bom? Eu tenho que dar um passo atrás, eu tenho que trabalhar com todo o corpo. E eu vou dar algumas dicas bem legais aqui para vocês. Inclusive, né, dicas que vocês podem fazer dando uma volta na escola, por exemplo. Sim. Então, explorar o ambiente escolar, subir escada, subir e descer degraus que você tenha na escola, caminhar em superfícies diferentes. Gente, não precisa ter circuito. Às vezes as pessoas falam, vamos fazer circuito motor. Calma. Vamos primeiro colocar essa criança para manusear objetos, manipular coisas, segurar coisas. E aqui eu fiz uma lista de materiais que vocês podem explorar.
subir e descer a escada, né? Quando você vai trabalhar a mão da criança, muito cuidado com a apreensão, com o tipo de objeto que você vai dar para ela pegar. Por exemplo, olha a diferença, ó. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Desse calibre que a gente fala, né? Da grossura desse objeto para esse. Então, esse aqui é mais fácil para a criança manipular, ela exige menos força, tá? Então, assim, muito, muito, muito. Estejam muito atentos a esses detalhes, porque às vezes passa despercebido. Vamos trabalhar nessa mão a apreensão palmar. Vamos trabalhar nessa mão essa pega mais ampla. Depois vamos para a ponta dos dedos. Tá bom? Então, ó, tecidos, puxar, embrulhar, carrinho de pano, que é aquele que a gente coloca a criança e puxa, sai puxando, né? Colchão e colchonete. Aqui o legal é você trabalhar com espessuras diferentes, com densidades diferentes. Por exemplo, o colchonete de espuma, ele tem uma densidade diferente do colchão inflável, por exemplo. Isso é muito legal. Gente, fazer o quê? Andar no colchão, engatinhar no colchão, rolar no colchão, sair do chão e subir no colchão, né? Alguém colocou boliche. O boliche, ele vai trabalhar muito essa coisa de uma musculatura, porque a criança tem que se posicionar, jogar a bolinha. Antes de eu entrar com o boliche, eu entro com essas práticas aqui. E lembrem-se, pessoal, um momento para a criança relaxar, prestar atenção na respiração dela, inspirar e soltar o corpinho. Você pode brincar com o corpo dela, balançar as partes do corpo. Por quê? Porque quando a gente fala de análise de tônus, nós estamos falando da contração, né? Mas nós estamos falando da passividade também. O que é passividade? Ó, isso aqui, por exemplo. Se a criança ela tem muita rigidez, você balança ou a mão não mexe. Então você tem que lembrar disso. Tá bom? Lembrar disso, trabalhar essa coisa. Porque as crianças ficam deitadas, aí elas relaxam, você coloca uma musiquinha de fundo, aí você pega a perninha, balança, ou você brinca com elas, tipo um boneco de pano, para ter essa soltura também. E dar consciência corporal. A criança tem que entender o corpo, não é só executar movimento. Ela tem que entender o corpo, ela tem que fazer essa leitura. Adoro travesseiros e almofadas, travesseiros de espuma, travesseiros de manta acrílica, sabe, moles, mais duros, mais assim, mais cheios, para a criança pisar por cima, para a criança andar, para colocar a criança só em cima, tá? O rolo de espuma, aquela bola de pilates, bacana também para trabalhar tonicidade. E aí eu coloquei aqui pneu, corda e bastão, pensando numa criança, gente, maior, né? Maior. Claro, posso trabalhar tudo isso aqui. Tecido, escada, colchão, colchonete, que a criança menor e maior. Mas o pneu, por exemplo, a criança subir em cima, exige mais força, porque o material é mais duro. Sim, brincar no tatame é legal. É que o tatame, ele tem uma densidade mais firme. Então, o que eu dou como sugestão? Brincar no tatame, legal, bacana, mas trazer outras coisas mais moles, tá? Porque assim, gente, quando a criança pisa em algo mole, ela tem que fazer esse ajuste. Imagina uma criança andando em cima de um cavalo. Por que a ecoterapia para perfil hipotônico, né, ela é legal? Porque a andadura do cavalo, isso aqui que o cavalo faz, ó, esse movimento aqui, ó, tum, 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 vai fazendo com que a criança não vai ficar balançando para lá e para cá em cima do cavalo, não é verdade? Ela vai ficar aqui. Então vai mobilizando todo o tônus do corpo inteiro. Por isso que é legal. Às vezes às vezes o cuidador lá, né, o professor coloca ela de barriga para baixo, em cima do cavalo, põe o cavalo para andar. Dançar é excelente. Dançar é excelente, porque mobiliza e recruta muitas partes do corpo. Dançar trabalha estruturação temporal, trabalha praxia global, trabalha tonicidade, trabalha equilíbrio, tá? Uma dica que eu dou para vocês, lembrem, anotem. Coloque a criança em posições corporais diversificadas, em pé, agachado, sentado, ajoelhado, deitado, tá? Isso é ampliar repertório. Só o fato da criança mudar de posição em relação ao espaço já mobiliza outras áreas do corpo. Decúbito ventral, decúbito dorsal, né? Barriga para baixo, barriga para cima. Sim, amarelinha, pular corda. Pode explorar. O pular de cima para baixo é legal, de baixo para cima, pular em altura, pular em distância, pular numa superfície, por exemplo, como a grama, né, um gramado, pular numa superfície mais dura. Pular é excelente. Tem que trabalhar. Pular abrindo e fechando a perna, pular num pé só e trocando, pular em deslocamento, tá? Então, isso é muito importante, tá?
TEA que não consegue pegar no lápis, punho e mãos, todo o corpo e depois punho, mãos e dedos. Não posso dizer, porque o TEA tem o perfil hipotônico, então não posso dizer que é só a mão, tá, gente? Trabalha tudo aqui primeiro, ó, escadas, daí o que, professora? Subir escada, descer escada, segurar a mão, tentar subir de 2 em 2 degraus, a depender da idade da criança. O tecido, se embrulhar no tecido e desembrulhar, puxar o tecido, colocar a criança e brincar aqui, ó, sabe, como carrinho de pano. Aí eu posso fazer brincadeiras com as crianças mais velhas, o carrinho de mão, que é aquela carriolinha, tá? Pular sela, ó, brincadeiras tradicionais da nossa infância que podem ser resgatadas aqui, tá? Muito, muito, muito legal. Muito legal. E aí, entenda, se tem um perfil hipotônico, a criança vai ter que fazer essas atividades psicomotoras bastante, tá, gente? Para ir melhorando essa condição. E vai diminuir prejuízo. Corda, eu gosto muito da corda de algodão. Corda, por exemplo, eu não uso corda para fazer cabo de guerra, eu uso macarrão de piscina, porque eu acho que é mais confortável. Macarrão de piscina, apertar essas espumas, espumados, se você tiver na sua escola, tá? Explora. A corda, por exemplo, a criança enlaça a corda num pilar e se pendura, sabe assim? Se pendura, agacha, levanta, olha. Né? Às vezes você tem um pilar lá no meio do pátio da escola, aí você passa a corda em volta, segura nas duas pontas a criança e se pendura, vai para trás, para frente, tá? Por exemplo, andar de caranguejo, se deslocar no espaço em posições diferentes, sapo, caranguejo, cada coisa que você fizer de diferente vai trabalhar e vai mobilizar um grupo de músculos diferentes. O bastão, eu particularmente prefiro o macarrão de piscina, aí na opção do bastão, ao invés de bastão de madeira. Andar em cima, imagina que legal, você encher o seu chão assim, ó, de macarrão de piscina, aquelas macarrão boia flutuante, e prender com fita adesiva e a criança andar em cima, rolar em cima, olha que legal, gente, eles vão amar. Pegar esses bastões, bater no chão, bater em bexiga, olha quanta opção. Você está trabalhando toda uma tonicidade, membros inferiores, membros superiores, tronco, aí brincar, eu vou falar um pouquinho do rosto, né, trabalhar essa tonicidade aqui, ó, da motricidade orofacial, né, que é o que a gente chama lá na psicomotricidade de oromotricidade. Fazer careta, estalo de boca, estalo de língua, massagem no rosto, explorem tudo essas atividades aqui, ó, da motricidade orofacial, tá bom? Muito importante. Aí eu coloquei algumas ações motoras, que você pode utilizar diferentes materiais e diferentes possibilidades. O puxar, sim, puxar. E aí pode ser puxar um tecido, pode ser puxar um macarrão de piscina, pode ser puxar o amigo enlaçado no tecido, por exemplo. Pode. O puxar e o empurrar, tá? Muito importante. Gente, empurrar coisas leves, empurrar uma caixa, empurrar o amigo, por exemplo, até chegar num determinado lugar, empurrar uma bola, sabe? Empurrar um pneu, tem que fazer esse tipo de atividade. Saltitar e saltar, sempre com variação. Então, eu saltito com o pé só, com os dois pés juntos, abrindo e fechando a perna, né? Em deslocamento, de cima para baixo, baixo para cima, saltinhos pequenos. E o saltar, grandes pulos. Vamos colocar os nossos alunos aí para pular. Pular e cair no colchão, gente, esse é ótimo. Ótimo, anota. Você põe um colchãozão lá, uma pilha de colchão ou uma pilha de almofada. E aí você vai brincando com a criança. Ela vai vir em deslocamento e vai pular nesse colchão. Ou ela vai pular sentada, ou ela vai pular com a barriga para baixo, assim, ou ela vai tentar pular em pé, ou ela vai pular e cair do jeito que ela quiser, ou ela vai pular e sair rolando. Gente, isso é muito legal. Aí você pode fazer uma marcação no chão, né? Aonde ela tem que chegar e aonde ela tem que pular. Esse tipo de atividade é imprescindível. Aí eu coloquei algumas outras. O escalar, se você tiver um alambrado, por exemplo, na sua escola, sabe? O escalar. Correr com variação, então ela vai correr sobre uma linha, ela vai correr batendo o calcanhar no bumbum, ela vai correr erguendo os joelhos. Pendurar-se. Aqui você precisa de ter uma estrutura, né? Porque a ideia é a criança, tipo aqueles brinquedos do parquinho, que tem parece um balanço, mas é para a criança segurar e balançar assim, se pendurar. Esse tipo de atividade é ótimo, tá? Arremessar, sim. E aí eu sugiro bolas com pesos diferentes, tá? Ó, arremessei. Posso começar com bolinha de papel. Olha que legal, bolinha de papel. A criança amassa, já estou trabalhando aí a questão de praxia fina, força de mão e dedo. Criança amassa a bolinha e joga. Bolinha de papel, que é leve. Bolinha de piscina de bolinhas. Aí eu vou fazendo bolas mais pesadas, objetos para serem arremessados mais pesados.
Coloquei aqui porque eu acho que se você tem uma caixa de areia, explore o cavar. Cavar com a mão, cavar com a pá, enterrar coisas, tá? Coloquei explorar posições, porque à medida que a gente tem a posição do corpo diferente, a gente mobiliza regiões, áreas do corpo diferentes, partes do corpo diferentes, e fazer o deslocamento. Então a criança vai se deslocar agachada, que nem eu falei, ela vai se deslocar no pulo do sapo, ela vai se deslocar pé e mão no chão, bumbum lá em cima, tônus de corpo inteiro ali. O engatinhar, muito importante para isso aqui, fazer o deslocamento, para frente, para trás, para lateral, tá? Para cima, se for preciso, de repente você tem uma arquibancada na sua escola, e daí a criança vai escalar essa arquibancada, tá? Ó, muito importante. Professora, eu posso levar as crianças no espaço, por exemplo, e deixar que elas explorem no primeiro momento, que é o brincar espontâneo? Pode, isso é muito importante, só que não sempre assim. Por exemplo, vai ao parque. Vai ao parque. Gente, o parque tem uma infinidade de possibilidades dentro daquilo que a gente está trabalhando hoje, que é tonicidade, certo? Só que tem um porém. Se você sempre deixar a criança fazer, o que, que vai acontecer? Ela vai fazer sempre as atividades que ela já sabe que ela tem facilidade. Sempre. Então não vai ampliar repertório, a não ser que ela veja o amigo fazer, fique curiosa e tente. Mas o que eu sugiro é você, enquanto professor, explorar. Explorar. Tá, vamos lá. Idade. No bebezinho, até 1 ano, que ele não tem a postura bípede ainda, você vai trabalhar com os travesseiros, você vai trabalhar com os deslocamentos sobre o colchão, né? Fez 1 ano. Fez 1 ano. Trabalhar, por exemplo, brincadeiras como serra-serra, criança até 1 aninho, tá? Colocar ela numa superfície assim e estimular que ela role, tá? Que ela faça ali o rolar. Pegar na mãozinha dela e erguer para ela ir levantando e buscando sentar, tá bom? Então, você vai fazer isso. 1 ano, quando ela fez 6 meses que ela sentou sem apoio, aí você traz coisas para ela manusear. Tá? Pecinhas, pode ser bichinhos, brinquedinhos que ela possa apertar. 1 ano ela ficou em pé, você já começa a trabalhar o andar com variação, o saltar, 2 anos e meio ela vai saltitar, tá? Tudo vai dependendo das condições neuropsicomotoras da criança, tá? E aí você vai variando. 1 e 2 anos, você vai trabalhar muito essa coisa de explorar esses materiais aqui que eu coloquei para vocês, ó. Escada, tecido, colchão e colchonete, travesseiro e almofada. 1, 2, até 3 anos você vai explorar bastante aqui. Depois, com mais velho, você vai trazer os pneus, as cordas, o bastão, tá? E vai continuar trabalhando com tecido. Porém, se você não tiver material algum, galera, você tem um material que é importantíssimo no desenvolvimento neuropsicomotor, que é o corpo da criança, tá? Então, algumas dicas. Observe a postura, gente, postura. Se a criança está muito desorganizada, a postura dela, ela pode ter uma alteração de tônus. Por que ela se joga em cima da mesa? Por que ela se entorta? Porque ela está buscando compensar, tá? Porque é desconfortável. Então, correção e manutenção de postura. Se eu estou sentada, encostada, o pé inteiro no chão, tá? Isso é importante. Já tinha dado essa dica, né? As bolas com pesos diferentes, caixas de papelão, dá para você fazer tijolinhos para a criança empilhar com caixinha de leite, cubinhos para ela jogar. Olha, tudo dica, tá, gente? Que vocês podem aplicar, tá? Trabalhar com peso diferente. A criança carregar, brincar, manusear, chutar coisas com peso diferente. Desde a bexiga até uma bola mais pesada. Trabalhar com atividades de relaxamento, porque a gente foca muito na força e na contração de movimento. Esquece do outro lado, que é relaxar. Tá? Ó, eu coloquei brincadeira de rastejar, de bumbum no chão, de barriga, de cabeça para cima, cabeça para baixo, a criança rastejar usando só os braços, que nem soldado, a criança rastejar usando braço e perna, em cima de um banco. Nossa Senhora, muito bem-vindo, tá? Aí eu coloquei a bola de pilates também aqui como uma dica, se você tiver, se for possível. Então você vai colocar a criança deitada, de barriga para baixo, barriga para cima, sentadinha se for bebê. Tá? Então tem muita possibilidade de empurrar essa bola de pilates, jogar ela num determinado objeto, acertar alguma coisa. Muito funcional, tá? Eu coloquei mais algumas aqui. Trago uma dica, tá? Esse livro aí que vocês estão vendo é dele, que essas dicas que eu trouxe foram extraídas. É um livro que chama Manual de Atividades Psicomotoras. Por que esse livro que eu estou indicando? Porque nele você tem lá nos objetivos o que é que está trabalhando. Então ali, ó, fazer elevação lateral na frente do espelho,
tá? Até a horizontal, então subir o braço, soltar. Você pode fazer na criança, depois ela fazer sozinha, certo? Você pode fazer com bastão na mão, com um pezinho na mão, um saquinho de areia, um saquinho de feijão, legal. Mas tudo lúdico, tá, gente? Tudo em brincadeira. E aí fazer esses movimentos com olhos abertos, olhos fechados, tá? Deitado de costas, com os pés afastados, palma da mão no chão, olhos fechados. Aí você vai brincar um pouquinho, contrair punho e mão, soltar, e brincando, contrai, ergue o braço, solta. Isso vai dando consciência tônico-postural para a criança. Pedir para ela tocar no chão e o cotovelo também, tocar com os dedos, pôr, dobrar, flexionar, erguer o braço, e fazendo isso. Esse tipo de atividade é ótima, que a criança fica deitada no chão e você vai explorando possibilidades. Tá? De costas, erguer os braços aí na vertical e deixar cair para trás ou para o lado do corpo, controlar a queda, não deixar, explicar para a criança, galera, para não deixar o braço bater no corpo. Então ela vai soltar, mas vai segurar a hora que cair. Nossa, isso é muito importante, tá? Colocar um sinal sonoro, por exemplo, um apito ou um chocalho, em que a criança ela sustente e quando no som ela solte. E aí você pode falar os dois braços, ou um só, lado direito, só lado esquerdo, erguer a perna. Isso em pé e deitado também legal, dá para explorar muito, tá? Aqui eu coloquei, né, porque eu acho legal esse tipo de formação. A criança em dupla, tá? Uma de frente para a outra, ó, pé direito contra pé direito, mão direita com a mão direita, segura. Então vai tentar puxar o parceiro, fazer esse pêndulo. Coisas como junta os dois pés ali, segura as duas mãos, abaixa, levanta, ó. Não precisa de nada, gente, precisa de material, precisa só do corpo. Então, só explorar. E aí eu finalizo a minha fala sobre tonicidade. Então, por exemplo, só o fato das crianças brincarem meio de roda, segurando uma na mão da outra, abaixa, levanta sem soltar da mão, já é um estímulo de tonicidade. Segurar a mão direita com mão direita, né, que daí fica ao contrário, né, mão direita com mão direita, e aí rodar, por exemplo, tá? É muito, muito legal. Trocar a mão esquerda. Uma criança brincar com a outra, tem uma atividade que chama escultor. É muito legal. É uma brincadeira de mímica, né? Um jogo de expressão corporal. Mas é assim, você coloca 2 a 2, uma criança vai ser escultor e o outro vai ser a massinha. Essa criança, ela tem que ficar, por exemplo, erguer o braço, ela fica. Mexeu a cabeça, ela fica. Uma vai fazer na outra. Aí você vai explorar o museu aí, brincar com as crianças, que isso é muito legal. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!